Boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer a todas as forças que se convergiram para que esse momento existisse, né? Os trabalhadores daqui da casa, os músicos, enfim, todos aqueles, o anjo que na música disse que está aqui também, os nossos mentores, todos aqueles que ajudaram para esse momento, porque, de fato, esse momento, para mim, é um momento muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre a Lei do Progresso, que é do capítulo 8 do Livro dos Espíritos. E lembrando, inclusive, como o Francis colocou na abertura das dúvidas, eu acho que não só esse capítulo, mas como o livro como um todo do Livro dos Espíritos, foi colocado, foi concebido por causa das dúvidas de Allan Kardec, né? Ele tinha muitas dúvidas. E a gente, em cima dessas dúvidas, vai questionando e refletindo. Então, a Lei do Progresso, eu me inspirei para trazê-lo, porque nós estamos no momento, estamos envolvidos no momento onde as palavras de ordem, né, é justiça, é lei, é congresso, né, é sim ou não, fica ou não fica, enfim, um problema econômico, político, que todo mundo sabe. Então, nada melhor do que a gente pensar nessa lei do progresso para esse momento. Foi por isso que ele veio nos trazer um alento. Porque vamos definir a palavra lei. Lei é um conjunto de normas jurídicas criadas pelas autoridades competentes para com o efeito de preservar a ordem. Então, nós precisamos, como está colocado na nossa bandeira, ordem e progresso, né? Quer dizer, é uma necessidade de ter ordem para que se tenha o progresso, a lei do progresso. E o que é o progresso em si? É um movimento que marcha para frente, né? Vai para frente Brasil, né? Se costuma dizer. É um avanço natural, porque a humanidade, queira ou não queira, né, não só o Brasil, mas a humanidade vai crescer. Essa é a lei do progresso. E ela regula a humanidade para maior conhecimento e maior ventura. A palavra conhecimento aqui, eu queria que vocês considerassem como um aprender, né? Mas apreender é adquirir, né? o entendimento, né? Ter a condição de pensar de forma reta, correta, com claridade, com entendimento de uma questão qualquer. Isso tudo está embutido na palavra conhecimento, né? Porque o próprio pensamento, ele precisa ser ordenado, ele precisa ter ordem. Então, quando a gente adquire o conhecimento, é porque pegou um assunto e trabalhou ele de forma ordenada, e não confusa, que não se entende onde é o começo, onde é o fim daquela ideia. Muito bem. Eu vou propor para a gente conversar sobre a lei do progresso um mito, né? O mito da caverna, que é de Aristóteles, e Platão também faz referência, e é conhecido como mito da caverna de Platão. E eu quero mostrar com esse mito que a falta desse conhecimento, que a gente acabou de colocar, acaba atingindo a população, quer dizer, nós todos, a humanidade que nela habita, que seria exatamente a cegueira anunciada no mito, mostrando também que, se um dos habitantes vislumbra o conhecimento,
a maioria, pela força da ignorância, acaba por bani-lo. A maioria já deve conhecer o mito da caverna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma analogia do original, porque ele esse mito, que às vezes é chamado de parábola, às vezes é usado, inclusive, em terapias, enfim, ele remete uma condição de análise de nós próprios, o que nós estamos fazendo como povo, como população e como individualidade. E para fazer essa analogia, eu trouxe um trabalho do Maurício de Souza para mostrar, inclusive, que ele é usado até nos desenhos animados para as crianças, né? Então, essa imagem diz o seguinte, que esse rapaz aí chama Peteleco, né? E ele fazia parte da população que mora nessa caverna. E nessa caverna, a única coisa que tinha, em termos de luz, era uma fogueira. E ele sempre ficava intrigado com aquela luz, porque os outros que estão dentro, mais no fundo, nem aquela fogueira eles não viam. Então, ele era o único, assim, diferente da turma, né? E ficava ali analisando e pensando nessa fogueira, na luz que de vez em quando ele via que refletia lá de fora. Enfim, ele pensava. E aí, o grupo, que no mito original eles estão todos acorrentados, eles não saem do lugar, estão ali, nessa imagem, sentados. E aí o Peteleco teve uma ideia. Ele falou, puxa vida, esse povo, né, acredita mesmo que o mundo todo está naquela parede. Por quê? Porque ali tinha um reflexo, tinha a sombra do próprio Peteleco está ali na sombra. Né? E aí ele resolve pular na frente daquela sombra, daquela imagem, ele mesmo, e dizer para eles, olha, presta atenção, sou eu que estou ali. Não é uma mentira, sou eu, essa sombra sou eu. E aí eles, intrigados, dizem assim, que é isso? Sai daí, deixa a gente ver a sombra. Você não pode fazer isso, sai da frente. Aí ele tenta mais uma vez mostrar e convencer, e eles, de fato, não querem ouvir falar. Mas, por conta disso, então, ele sai, mas ainda quer tentar mais uma vez, né? Ele volta para o começo da caverna e tal, mas ele fala assim, não, vou tentar mais uma vez convencê-los para sair de lá. E eles saem, até de tanta, né, insistência, eles saem. Mas, mesmo assim, a reação é negativa, porque eles falam assim, meu Deus, que clarão, não aguento essa luz, essa aqui está me cegando. E o outro diz assim, mas isso é um castigo. Sair da caverna é um castigo estar aqui fora, com tanta luz, né? E o outro diz assim, nós não devíamos ter parado de contemplar a vida que eles conhecem, né? Enfim, a gente vê uma reação totalmente contrária ao desejo daquele que está descobrindo algo. E assim eles começam a xingá-lo, né? E até ameaçá-lo, quando aqui, muito de forma carinhosa, dizem assim, vamos dar um jeito em você. Mas, de fato, eles vão banir essa pessoa e vão até exterminá-lo no mito original. Mas não sobra nenhuma alternativa àquele solitário, a não ser sair da caverna e ir embora. E ele vai, então, à procura da sua própria verdade. Muito bem. Então, o que a gente está começando a perceber?
Antes disso, na psicologia, o mito da caverna é um mundo das ideias, né? Inclusive, mundo das ideias é um termo que Platão usa, querendo dizer que é o exterior da caverna, tudo que vem de fora, tudo que vem do alto, tudo que é bonito, é o mundo das ideias. E o interior, a parte de dentro da caverna, seria a parte obscura, seria o mundo das aparências. Então, o universo material seria o mundo das aparências. É aquele dito popular, as aparências enganam, né? Então, e essas aparências são enganadas por nós pelos nossos 5 sentidos. Porque, de fato, se você quer alcançar alguma coisa melhor, você tem que ir pela ideia, pelo conhecimento das ideias. Então, aqui se fecha o raciocínio. E o que eu quero começar a trabalhar junto com vocês é o poder, né, da força. Veja bem, a força do poder exercida sobre os vencidos ao longo da história humana visa a dominação e não a emancipação. O que significa essa afirmativa? Que tudo... Por exemplo, aqui nós estamos todos juntos, nós temos uma força por estarmos aqui. Né? A união faz a força. Então, o poder só vem se existir força. Então, o poder, quando exercida, no caso da caverna, aquele povo teve uma força de banir aquele um. Eles usaram aquela força de poder deles. E, no caso aqui, a gente está falando, por acaso, de um demagogo, de um populista, de um sufista, né? Sobre os que não sabem exercer o senso crítico. Eles usam esses que têm o poder, né, de falar, de repente, de convencer. Eles vão usar esse poder que eles têm em cima de quem? Em cima daqueles que não têm esse poder, que a gente chama de poder de senso crítico. Então, a sombra é isso. A sombra, ela vai aparecer em cima de quem não tem esse senso crítico. É aquele que vai ser vencido. Muito bem. E aqui, essa imagem é para dizer que a força física, ela não, mesmo ela sendo usada, a força física, ela não vai, ao longo do tempo, né, pode ser momentaneamente, ele consiga um resultado. Mas, ao longo do tempo, não. Por quê? Porque a gente não fica acorrentado muito tempo, porque é da lei do progresso a gente sair da ignorância e procurar, como a gente chama, procurar a verdade. Nós estamos, vamos dizer, destinados a procurar, a entender, a defender as nossas ideias, né? Então, de fato, as ideias é que têm força. Inclusive, foi comentado de Sócrates, agora na abertura. Sócrates, quando ele foi obrigado a tomar cicuta, que é o veneno, porque diziam que ele tinha infringido algumas leis, estava desvirtuando os jovens, e o discípulo dele falou, não, pelo amor de Deus, não toma e inventa qualquer coisa, sai dessa, né? Amarela, tipo, mas não salve tua vida. E ele disse, de jeito nenhum. Eles podem me matar, mas as minhas ideias ficam. Então, as ideias têm muita força. E é isso que a gente
então, quer trabalhar, porque a lei do progresso vai exigir isso de nós. Então, entre tantas formas de poder, ressalto a força da política, a força do Estado, porque elas têm, vamos dizer assim, se eu pudesse dividir, elas têm um mando em cima da gente, quase que 80% das nossas decisões, das nossas escolhas, vem deste poder que nos envolve, né? Então, eu vou trazer 4 situações para mostrar isso, essa força política e a força do Estado. Por exemplo, por muito tempo, nós convivemos com o Estado teocrático, que é aquele poder que se dizia que vinha de Deus. Deus é que mandava. Deus mandou, então você tem que cumprir. Isso, o povo judeu, por exemplo, é o representante maior deste Estado teocrático. Os egípcios tinham o seu rei também. Deus mandava e o povo tinha que obedecer. Mais tarde, muito mais tarde, porque uma coisa muito importante, cada poder de Estado que nós estamos falando demorava muito tempo para reverter. Então, outra é a monarquia. A monarquia, o que a gente vê? A gente vê que o poder legislativo vinha do rei. O poder executivo era o rei que governava. O poder judicial era o rei, o juiz supremo. Ou seja, a força da tradição era dizer que o rei é que tinha todos os poderes. Muito tempo se passou até que aconteceu a aristocracia, mandando no povo, mandando na humanidade, dependendo de cada situação, em cada país. Mas a aristocracia teve um poder que vinha dos melhores. Melhor em quê? Melhor até fisicamente, o mais forte, né? O mais rico, o mais nobre, aquele que sabia mais. Esses é que tinham o poder. Eles eram os fortes. Então, isso aí foi representado pela aristocracia. Mais um pouco, chegamos no que a gente conhece hoje, que é a democracia. Que o poder vem de quem? De nós, né? Nós somos o povo. Então, todo poder vem do povo. Uma coisa que eu queria deixar bem marcado, que nós temos uma força. Se chegamos até aqui, é porque nós não gostamos de todos os outros que vieram atrás. E que nós lutamos para chegar aqui. E que isso tem um valor, né? Então, o povo se uniu e nós temos hoje a democracia. Bom, quando eu li esta frase, me impressionou bastante, porque diz assim: não sei se é pior um Estado teocrático, ou seja, aquela que Deus manda em todo mundo, ou um Estado laico com uma sociedade teocrática. Porque, na verdade, me chamou a atenção, porque nós, brasileiros, nós somos uma sociedade laica. Laico quer dizer, nós podemos professar toda e qualquer filosofia e religião. Nós conquistamos isso. Aliás, uma das pessoas que segurou muito essa bandeira foi lembrado hoje do Dr. Bezerra de Menezes, que ele tramitava nos trabalhos judiciários, e quando ele percebeu que o espiritismo podia correr o risco de ser desviado
ele ou inseriu na Constituição como sendo uma religião, porque inicialmente ela não era. Bom, então, esse trabalho, nós podemos começar a perceber aqui que, para conquistar tudo isso, alguém saiu da caverna para trazer isso tudo para nós, e que teve bastante luta, e que teve bastante confusão, porque acreditava, mas todos os outros estavam acomodados, todos os outros estavam no seu, como a gente chama, no seu campo de proteção, tranquilos, né? Então, todas as conquistas, elas têm esse fundo. E por isso, então, nós vamos falar da lei do progresso, que o Livro dos Espíritos nos traz na pergunta 776, o seguinte, que a humanidade, ela nasce, realmente, ela nasce em seu estado natural, que é o quê? É do simples que vai para o composto. Quer dizer, é natural que, de repente, nós não tínhamos a democracia, mas que foi conquistada. Porque nós estamos imersos numa lei natural. Então, nós temos o estado natural, que é do simples para o composto, a ignorância, para depois alcançar a inteligência, né? Enfim. Mas tudo isso por quê? Porque existe uma lei de Deus, não uma lei social de Deus, mas uma lei de Deus, que é uma lei natural, que vai fazer com que essa lei, com que o progresso aconteça, queiramos ou não. Então, esse estado natural, ele chama de infância da humanidade. E será que nós já saímos da infância da humanidade? Apesar de todos esses passos que nós demos, apesar de muitos terem saído da caverna, nos ajudado e ter nos trazido até aqui, até Jesus, quando veio, seria representado como alguém que veio para nos comandar a multidão. Será que nós saímos dessa infância? Então, se eu tiver que dar minha opinião, né, já não é um estudo, mas me parece que nós estamos ainda na infância, né? Porque a infância é o ponto de partida do desenvolvimento. E é um ponto de partida do desenvolvimento intelectual, para depois a gente alcançar a moral. Então, se a gente perceber, se fizer uma análise rápida do planeta Terra, a gente vai ver o quê? Que o mundo de expiação e provas continua a todo vapor. Ou seja, o mal impera, ele está aí, não foi banido, como se espera para um mundo de regeneração. Então, nós ainda não alcançamos essa moral tão esperada. E aí a gente vê essa infância, quando a gente observa os povos, agora vou mostrar as imagens de nômades, de tribo, né? Que a infância é essa. Hoje em dia, no lugar de uma tenda daquela, nós temos arranha-céus, em vez de camelos andando, nós temos carros, aviões, enfim, tudo progrediu em entendimentos intelectuais, tecnologia. Então, quando a gente fala do estado natural, que é uma infância, e a gente fala que ainda não chegou na moral, de repente, é por isso. É porque a parte intelectual vai a todo vapor, né? Mas e a parte moral? Mas as culturas e os comportamentos mudaram bastante. Eu coloquei ali algumas imagens, né, de como a gente fazia e como fez, isso tudo para mostrar uma evolução. É lenta, mas existe. Né? Aquela imagem ali
à esquerda de vocês, com um pezinho, com um sapatinho vermelho, eu não sei se vocês reconhecem a cultura do japonês, que era bonito, era importante, e as mulheres sofriam demais da conta, porque elas tinham que pôr um sapato pequeno, tipo, ela usava 37, tinha que pôr o sapato 34 e ficar com ele até o pé sangrava e tudo, mas ficava. Por quê? Porque era bonitinho, mulher tinha que ter um pezinho pequenininho. E aí, quanto sofrimento não trouxe até essa cultura mudar. Enfim. E aí a gente percebe que existem as leis universais, como nós falamos, existem, é natural, né? Mas é a lei natural, as leis naturais, que são as leis de Deus, que nós catalogamos como umas 36 leis existentes, elas que vão fazer a gente andar para frente, em moral, inclusive. Então, por quê? Porque elas regem a humanidade e, à medida que se compreende o poder da escolha, porque quando a gente escolhe, nem que seja ter escolhido nascer no Brasil, né? Foi uma escolha do espírito, a escolha de viver num país ou no outro. Então, esse poder que nós temos de escolha, o poder do livre-arbítrio, o poder da liberdade, tudo isso que são faculdades que nós temos, que nos foram dadas pela natureza como potencialidades a serem desenvolvidas, elas precisam, a partir de erros e acertos, se ajustarem e crescerem, para a gente saber o que é melhor. E tudo isso faz com que a gente aumente a nossa responsabilidade. Né? Porque, no fundo, o que a gente quer? A gente quer o equilíbrio, a gente quer paz, a gente quer tranquilidade. Mas ela tem que ter um trabalho para se conquistar isso. Ela não vem dos deuses. Né? Isso, quando era na época do Estado teocrático, a gente até podia acreditar que a gente ia alcançar quando Deus quisesse. Mas hoje não. Hoje a gente já sabe que a responsabilidade é nossa. Nós é que temos que conquistar o que queremos conquistar. Seja uma democracia, seja uma paz dentro do lar, seja um equilíbrio de pensamento, emoções mais bem organizadas, seja o que for, depende de nós. Então, uma afirmativa, o homem é perfectível, ou seja, a lei do progresso, ela existe porque nós estamos a caminho da perfeição, pelo amor ou pela dor, mas que nós vamos lá, nós vamos. Então, o estado de infância, que diz ali no Livro dos Espíritos, é transitório. É transitório. Agora, é transitório no sentido seguinte, pode demorar mais tempo ou menos tempo para algumas pessoas, porque esse estado mais feliz, ele existe. Depende do quê? De você estar com seus afins naquele estado mais feliz. Deu para entender? Então, existem pessoas que gostariam de ficar na infância. A gente conversa com as pessoas, fala assim, mas eu queria tanto ser criança que é feliz. Né? A criança brinca, não tem problemas. Será que é verdade? É verdade, mas ela vai continuar no estado de infância sempre? Não tem como. Ela está submetida a uma lei que ela vai ter que entender o mecanismo de tudo o que acontece. Então,
esse é o nosso motor. Quer dizer, a infância é um momento, mas a gente vai ter que se tornar adulto. Não tem jeito. Porque se a gente ficasse na lei da infância para sempre, como alguns gostariam, aí ficaria anulada a lei do progresso. Então, essa parte intelectual e a parte moral, elas prestam, né, apoio mútuo, mas elas não marcham juntas. Uma hora a gente desenvolve a parte intelectual para poder entender a moral. E isso faz a gente, cada hora, estar numa situação. Mas o que a gente busca é o equilíbrio. Então, inteligência e moral são duas forças que se equilibram com o tempo, porque o progresso pessoal ou coletivo é conquistado. É um progresso. Ele não vem pronto. Ninguém ganha esse prêmio. Não existe esse prêmio. Nós costumamos dizer, não existe milagres, né? É dentro dessa linha. Não existe. Nós vamos ter que construir a nossa sociedade, nós é que vamos construir o nosso povo, dar o exemplo para outros povos. Então, o homem desenvolve a si mesmo e, ao mesmo tempo, ajuda o progresso do outro pelo contato social. Então, quando a gente está fazendo um trabalho assim, individual, do conheça-te a ti mesmo, né? E um trabalho para se melhorar, de fato, nós vamos dar o exemplo para quem estiver em torno. E aí tudo muda. Então, faça a tua parte, que quem está do lado vai se beneficiar com com o seu próprio esforço. Porque o outro sempre vai te observar. O outro sempre vai falar, ué, mas como é que você conseguiu não chorar, por exemplo? Né? Como é que você consegue ficar tranquila numa situação dessa? É um trabalho. Então, uma outra pergunta, 783, diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? O que vocês acham? Eu já respondi isso agora mesmo para vocês. É lento ou é rápido o progresso? Lenta, né? Por quê? Porque há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, diz o Espírito que respondeu, né? O que é força das coisas? É as circunstâncias. Nós estamos no meio de uma circunstância. Então, você é arrastado naquela circunstância. Então, por exemplo, o pessoal, esse pessoal todo que está se refugiando, eles estão refugiando não é porque eles querem, é pela circunstância que eles estão vivendo. Então, você tem atitude, você faz escolhas a partir das circunstâncias. Está ali, ó, no Livro dos Espíritos. O progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando o povo não avança, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, o que eu quero chamar a atenção na palavra Deus aqui do texto, que eu até sublinhei, porque quando vocês lerem Deus, não é Deus uma instituição ou Deus antropomórfico, é Deus de leis de Deus. As leis de Deus vão trazer uma situação que você queira ou não, você vai mudar. Então, Deus, a lei de Deus, lhe suscita de tempos em tempos, ou seja, traz um cara que nem aquele que estava na caverna e fala, vamos sair para vocês verem o que está acontecendo. E você volta lá para dentro ou não. Você tem o seu livre-arbítrio e suas escolhas.
mas que vem de tempos em tempos. Jesus veio. Então, um abalo físico, né, que a gente sabe, ou moral, que o transforma. E continua o texto dizendo: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância. Ele se esclarece pela força das coisas. Então, existe uma força que nos permeia, que são as leis do progresso, porque houve um tempo que a maioria, 99% das pessoas, não sabiam ler e escrever. Mas a lei das forças, das circunstâncias, trouxe para nós condições de termos um lápis, de termos um papel, de termos livros, de termos professores. E hoje a gente diz assim: puxa, mas quem não sabe ler e escrever é uma judiação. Então, as revoluções morais, como as revoluções sociais, isso tudo ainda é o texto do livro, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Olha que bonito isso. Se infiltram pouco a pouco nas ideias. Quer dizer, vão organizando as ideias que de uma geração para outra elas avançam, evoluem, se aperfeiçoam e germinam durante os séculos e de repente estouram e fazem ruir o edifício carcomido. Olha que palavra bonita. O edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades e aspirações novas. Então, esse edifício carcomido são as gerações passadas. Essa é a beleza das novas gerações, apesar que a gente entra em conflito com elas. Muito bem. Continua o texto. O homem não percebe senão a desordem e a confusão momentânea que o atingem. Então a gente sofre porque está assim, está assado, as coisas estão caras, ou isso, ou aquilo, enfim. Está uma confusão, ninguém se entende. Então, por quê? Porque a gente está vendo o quê? A situação local. A gente não está vendo a lei de Deus, a lei do progresso. Porque se aquilo acontece, é porque precisa haver mudanças. Ou uma ou várias pessoas estão insatisfeitas. Então, a confusão momentânea significa momentânea, vai passar. Coisas melhores virão. Aquele que faz uma análise dos desígnios da providência observa que do mal surge o bem e que a tempestade ou a agitação saneia a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, tudo que, sabe, o conflito das ideias, é isso. Para se chegar a um termo comum, para se chegar a um denominador comum. Para que todos possam usufruir do melhor. Para que a maior parte das pessoas possa usufruir do melhor. Por isso que acontecem os conflitos. Agora, muitos acreditam que a humanidade marcha para trás em lugar de avançar, quando vê uma crise. Fala, nossa, mas isso aí é andar para trás. Aliás, isso me preocupou quando eu estava trabalhando em cima desse texto. Por quê? Porque algumas pessoas, meio que conversando comigo, disseram assim: pois é, agora eu até acredito na Bíblia, quando diz que nós estamos no fim dos mundos. Falei, gente, será que ele tem razão? Ou será que a lei do progresso do Livro dos Espíritos é que está com a razão? Porque se a lei do progresso,
que é uma lei natural, ou seja, uma lei de Deus, não existe o fim dos mundos dessa forma. Mas então, vemos sim raças que por natureza são rebeldes ao progresso, mas esses se aniquilam cada dia corporalmente. Então, de fato, tem gente que não acredita no progresso. Mas, como diz, essa resposta aqui é do Livro dos Espíritos. Diz assim, são rebeldes ao progresso, mas esses se aniquilam cada dia corporalmente. Vocês estão lembrando de algum povo que está acontecendo isso? Então, só que a lei do progresso vem junto com a lei da transformação e a lei da reencarnação. Porque apesar desse povo estar se aniquilando corporalmente, eles vão ter uma chance mais para frente. Quer dizer, essa é a lei do progresso. Eles vão ter uma chance também de ver que aquilo não é o correto. Então, observa bem, esse é um aviso para nós, né? Observa bem o conjunto e verás que avança, a natureza avança, porque compreende melhor o que é o mal. E Chico Xavier disse assim, não basta fazer o bem, é necessário combater o mal. Essa frase, para mim, é fortíssima. Então, a ignorância, quando a gente falou assim, no começo, quando eu disse que o meu objetivo era mostrar que o conhecimento é que traz o progresso, é isso que eu estou mostrando agora. A ignorância é um mal. Saúde, educação, social, ecologia, espiritual e política, tudo isso faz as transformações. A ignorância é o mal. O conhecimento é que faz as mudanças. É que traz as mudanças. Outra coisa que a gente precisa observar, quando a gente fala em povo, o povo é a soma das individualidades. Quer dizer, tenho a minha individualidade, sou só eu. Mas, eu queira ou não, convivo em sociedade e essa sociedade forma um povo. Então, os povos são individualidades coletivas que formam uma força. Então, o conhecimento é uma força. Não podemos esquecer nunca dessa força. A força de um povo se esgota assim como a de um homem. Se esgota quando ele cultua o corpo, o egoísmo. Então, veja na individualidade. As pessoas envelhecem, perdem a força, né? Quando ele é egoísta, ele fica sozinho, ele perde a força. Então, a força, ela vem da união. Ela vem dessa coletividade. Quando a gente fala assim, não podemos ser egoístas, nós estamos falando o quê? Não estamos falando também só não seja egoísta com o teu filho, com o teu marido. Não, nós estamos falando em humanidade. E quando se fala em lei da sociedade e lei do progresso. Então, aqueles cujas leis sociais se harmonizam com as leis naturais, viverão e serão a luz dos outros povos. Então, por isso que muitas vezes a gente faz uma classificação, diz assim, um país mais desenvolvido, um país menos desenvolvido, país emergente, país em desenvolvimento, país, né? Por quê? Porque o desenvolvido conquistou, trabalhou para aquilo, fez, quanto povo, chegar a esse progresso, a essa conquista. Então, nós temos que ver os que conseguem alguma coisa
como exemplo, como motor para nós. Porque eles serão a luz dos povos. Nós somos luz de alguns povos, pode ter certeza. Porque todo mundo tem algo para dar. Mas nós temos muito que aprender com outros também. É uma troca. Então, quando se fala num só rebanho, né, que a gente conhece esse termo no Evangelho, um só rebanho, uma só nação, no Livro dos Espíritos nos alerta o seguinte, que isso não é muito possível, não é possível um só rebanho no sentido de uma só, por exemplo, uma só língua, uma só cultura. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque existe uma diversidade, quer dizer, uma multiplicidade que começa pelos climas. Onde o clima é muito quente, existe um comportamento do povo. Onde é muito frio, outro tipo de comportamento. E isso já faz a distinção entre um e o outro. E outra coisa é a diversidade individual de cada ser que vai formar o grupo. Então, tudo isso não permitirá que só tenha uma nação. Daí existir as leis sociais e que essas leis é que precisam ser refeitas, revistas e aperfeiçoadas. Eu vou pular isso aqui. Então, a causa da instabilidade das leis humanas nos tempos da barbárie são os mais fortes que fazem as leis. Vocês concordam com isso? Quem manda é quem é mais forte. Lembra do tempo das cavernas? A gente costuma falar, né? No tempo em que, enfim, da caça, no tempo da caça e da pesca, os homens tinham que fazer isso. Nós, seres humanos, fizemos isso. Era necessário, era dos mais fortes. Mas à medida que entendem esses próprios homens a justiça, eles as modificam. Nós vamos modificando essas leis sociais para o nosso bem comum e tornando-se mais estáveis à medida que são feitas para todos. Terminando, então, eu deixo aqui uma imagem de que nós precisamos mudar, né? Nós não podemos ser aqueles homens que ficam na caverna acorrentados com as mesmas ideias de sempre, que não aceita mudança, que não aceita novidades, né? Enfim, é preciso, é muito importante mudar. É difícil, viu? É difícil. Por exemplo, muda de cidade, muda de colégio, muda de emprego. É tudo um gasto de energia para fazer tudo isso de novo. Mas é necessário, é importante. Então, diz aqui a frase que analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender, porque tem que largar o velho, para poder reaprender com o novo. Então, essa é a minha mensagem como mensagem final para essa lei do progresso, ajudar a lei do progresso, que é uma lei natural, com isso. Muito obrigada.